Yivol Mashiach. Aqui o Rebbe nos explica, ainda em sequência, aquele conceito da dispersão dos judeus pelo mundo e como estão espalhados por todos os países, por todas as regiões, etc. Então o Rebbe nos fala de forma mais específica ainda que isso tem um objetivo e uma razão de ser e algo interessante. Nos fala o Rebbe, אף על פי שפיזורם של בני ישראל במדינות השונות ברחבי תבל, Harei bechitzoniut yeridá, aquilo que a gente já mencionou, por mais que essa dispersão, esse fato de estarem espalhados por todo o mundo parece um descenso, uma queda espiritual, e quanto mais ampla essa dispersão, também a descida espiritual, a queda espiritual parece maior, mas a gente já viu que os próprios sábios nossos no Talmud afirmaram que na verdade é uma bondade divina o fato dele ter nos espalhado por todo o mundo. E aqui o Rebbe esclarece mais ainda e nos fala וידוע פירוש הפנימי בכך שזהו בגלל המעלה שבא על ידי עבודתם של בני ישראל בכל מקום ומקום. O Rebbe nos diz que essa dispersão ela ocorre, é conhecido que há uma explicação nisso, uma explicação mística, o Alter Rebbe já traz isso no livro Torah Or, etc. Há uma explicação na Kabbalah que essa dispersão ocorreu para que Yehudim, em todas as partes do mundo que se encontrem, sirvam a Deus naquele local que eles se encontram. Cada Yehudi, quando está num determinado local ou país, ele acaba absorvendo da mentalidade daquele país, de conceitos que prevalecem naquele lugar, o estilo de vida daquela localidade e assim por diante. Mas o Rebbe nos diz que há uma vantagem nisso, há algo elevado em termos espirituais, a tal ponto que se fala que aqui, justamente nessa diversificação de estilos, quando Yehudim, em cada lugar que se encontrem, cada um à sua maneira, cada um da sua forma, de acordo com as características vigentes naquele local. E de fato, o Yehudim em cada local que estão, se dedicam a Torah e Mitzvot, cada um na sua língua, no seu idioma, com a sua mentalidade, etc. Então ele nos diz, Biglal ha'ma'ala sheba al-yedei avodatam shel bnei Israel bechol makom makom, que acaba se obtendo uma virtude, uma qualidade, uma vantagem desse serviço espiritual dos filhos de Israel, em cada lugar e lugar que se encontrem, asher hem mityashvim bemedina zarah, que eles estão, se todos estivessem na Terra Santa em Israel, como estiveram em algumas épocas da nossa história, em poucos momentos, mas estiveram, então de certa forma o serviço espiritual seria padronizado, seria único num estilo só, numa forma só. Mas diferente disso, no período de galut, de dispersão, onde Yehudim se encontram espalhados por todos os locais, e um Yehudi se encontra num país estranho, mas o que acontece? Ele acaba absorvendo algo também das características daquele local, daquele país, e por assim dizer, ele se reveste também naquela mentalidade, daquelas características. Beofen amutar al pi halachá, diz o Rebbe, salientando, é claro, aqui não está se falando de assimilação, e também nem de adotar práticas ou costumes que são contrários à halachá, à lei judaica, mas mesmo dentro da observância do judaísmo, da halachá, cada um acaba influenciado, acaba absorvendo algo do próprio local onde ele vive. O Rebbe nos diz que isso acaba se refletindo também num estilo peculiar do seu serviço a Deus. Beminhagei amakom ve'amedina, ou seja, quando um Yehudi, cada Yehudi no local que se encontra, ele absorve algo dos costumes positivos do local que ele habita, do país onde ele vive. Medabrim bisfat amdina benyanei chol vechulei, inclusive nos assuntos laicos e etc., se fala no idioma vigente naquele país. Em geral, o Yehudim em todas as partes do mundo, na reza e etc., procuram continuar rezando em hebraico, no idioma sagrado, a leitura da Torá é feita em hebraico, mas até no estudo da Torá, como nós estamos fazendo agora, acaba se traduzindo para o vernáculo, para o idioma que se fala no país. E bechol makom makom lefi inyanou,
em cada localidade, de acordo com as suas características, lefit tchunat hamakom, tchunot hamakom, tchunot anshei hamakom, ou seja, que o serviço espiritual, a prática do judaísmo, naqueles locais ou em cada um dos locais acaba sendo feito de acordo com as características vigentes no local e as características dos seus habitantes. Isso acaba trazendo alguma diversidade, ou pelo menos em questão de approach, de estilo. Então o judaísmo é um e único em todos os locais, não é? A prática de mitzvot é idêntica em todos os locais, mas há alguma coisa diferente no estilo em função do local que a pessoa habita e do modus vivendi, do estilo de vida das pessoas que habitam nesse local. E mais do que isso, o Rebbe acrescenta também em relação a isso, que sobre a vinda de Mashiach e a proximidade da redenção, ve'adraba, anshei hamakom poalim betorah umitzvot miyosmatam ha'atzmit. Ele nos fala que acaba acontecendo que os próprios habitantes do local, eles também agem em prol de Torá e Mitzvot, por iniciativa própria, behetem leminhagim ve'adrachim ameyuchadim, alach ben musei shel hamakom ahu, shebahem mityached makom ze mimkomot acherim, de acordo com as características de cada país, daquela localidade, né? Então, ou aquilo que é peculiar, aquele local, aquilo que diferencia esse país ou essa localidade dos outros, a mentalidade distinta, específica. Então, nesse estilo, também diz o Rebbe que no final, até os habitantes locais, eles, à sua maneira, também contribuem nesse serviço espiritual de Torá e Mitzvot, o que acaba agilizando e aproximando a chegada de Mashiach. Então, dentro desse conceito que o Rebbe está nos dizendo, não apenas que não há nada no mundo que interfira na Geulah, impedindo a redenção, mais do que isso, o mundo está favorável a isso, e isso que o Rebbe estava enfatizando nos seus últimos pronunciamentos, que hoje em dia, na atualidade, isso o Rebbe já falava 30 anos atrás, o mundo está pronto, preparado para a Geulah. Apesar de ainda há o que fazer e retificar, mas de forma geral, o mundo está pronto e preparado e deseja e até conspira a favor.